Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é a doutora Sumika, médica geriatra da Goki Geriatria, e a gente vai falar hoje na live sobre o sono. E eu tenho certeza que é um assunto que interessa a todos aí, acho que vai ser de bom proveito para todo mundo. Então eu espero que vocês estejam aí dispostos para ver uma live bem bacana, bem completa, bem cheia de informação que a gente preparou para vocês. A Goki Geriatria é uma equipe multiprofissional, especialista em cuidar de idosos, e a gente está localizado em São Paulo, na Bela Vista. Tá? Somos compostos por médicas geriatras, fonoaudióloga, psicóloga, fisioterapeuta, enfermeira e terapeuta ocupacional. E nós todos estamos à disposição aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e daqui a pouquinho no YouTube também, para poder colaborar com informação, né, Tatinha? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Vocês vão perdoar a intimidade que eu tenho com a Tatiana, e eu chamo ela de Tatinha carinhosamente, porque ela, por um tempo, foi nossa irmã mais nova da equipe da Goki, né? Mas você já é sênior para mim, bem dizer, né, Tati? Obrigada. Então, a Tatiana é uma das médicas que eu mais confio aí para trabalhar. Ela é meu braço direito, junto com a Juliana e outras médicas aí no nosso trabalho, a Oi, Ana Paula também, aqui na Goki Geriatria. E ela se preparou super para a gente falar muito sobre o sono. sono. E eu vou pedir aí para vocês se manifestarem quem está aqui porque está querendo tirar alguma dúvida específica de sono. Se vocês estão querendo saber alguma coisa em especial, já se manifestem, já coloquem aí, porque essa live é para vocês. Se não é para vocês, é para alguém próximo de vocês. E a doutora Tatiana vai falar, mas existem pesquisas que ocorreram, inclusive na cidade de São Paulo, que dizem que a gente tem problemas de sono na frequência e intensidade elevadíssima, né? Algo em torno de 60% dos paulistanos têm problemas de sono, né? E a doutora Tatiana está aqui para a gente falar sobre o sono. Tatiana, a gente fez um roteiro bem bacana. Eu Isso. vou dar uma repassadinha aqui para quem está Certo. aqui já se localizar para ver se o que você está querendo saber já vai ser falado na live. Se não for tratado na live, por favor, escreva. A gente está aqui para isso, para te informar, para te ajudar. Nosso intuito é ser útil, tá? Então é isso. Quer que eu fale o roteiro ou Pode. você fala? Ah, não, pode fazer o roteiro. Posso Pode falar? falar? Pode. Então tá. O que é normal com a idade no sono do idoso? O que é normal, o que não é? Dorme mais, dorme menos, enfim, a Tatiana vai falar sobre isso. Que hábitos interferem no sono, que doenças interferem no sono, que remédios interferem, que alimentos interferem. E o que eu faço para pegar no sono mais fácil? O que eu faço para não ficar acordando tanto de picadinho durante a noite? Então é isso, vamos começar? Vamos. Então tá bom. Então, vou dar oi para a Mami, que é nossa físio da clínica. A Ju também entrou aí. A Alzira também entrou, que eu gosto muito. Então, vamos começar a falar. Vamos Então, lá. alterações do sono, né? A gente precisa saber o que é alteração do sono, o que é o envelhecimento normal. Então, eu estava pesquisando que o envelhecimento normal, todo mundo vai ter um pouco de dificuldade para pegar no sono, vai aumentar o tempo de latência, a pessoa vai demorar mais para pegar no sono, vai ficar mais tempo na cama. O período de manutenção do sono também, às vezes, ela pode ter vários despertares, então a qualidade do sono não vai ser tão não vai ser tão boa igual a do jovem. Então, normalmente o idoso tem já uma alteração do sono. Que mais que a gente viu aqui foi que essas alterações do sono podem causar outras doenças e podem também ser sintomas de algumas outras doenças. Então, assim, a primeira pergunta era o que é normal com a idade no sono?
Então, normalmente o idoso reclama assim da insônia, que é uma queixa, não é um envelhecimento normal no idoso, é uma queixa que a gente precisa ser levada a fundo, precisa ser bem detalhada. Muitas vezes a pessoa não vai ser a primeira queixa, mas é uma das um dos itens que a gente precisa perguntar durante a anamnese completa, o AGA, né, que a gente faz a anamnese geriátrica. Então, o sono é dos itens e precisa ser abordado muito a fundo, né, doutora Sunica? Então, você já me trouxe dois conceitos fundamentais, né, Tatiana? O primeiro é de que o sono, com o envelhecimento, ele tende a ter características de piora, então. Sim. Então, é um sono que você falou de tempo de latência. Só para esclarecer, tempo de Isso. latência é o tempo que demora do deitar até pegar no sono. É Pegar isso no mesmo, sono. Tatiana? Tá. Isso. E sobre a qualidade do sono, o que é essa qualidade do sono? Conta um pouco pra gente disso, Tatiana. O idoso costuma ter mais despertares noturnos, né? Então, o sono dele, ele reclama que o sono é mais leve. Uma luminosidade, algum barulhinho, qualquer coisa faz o idoso despertar. Entendi. Então, a qualidade dele não fica tão boa, né? Entendi. Então é mais fácil, é mais difícil de pegar no sono e é mais fácil acordar à noite. Mais fácil, isso. Olha só que interessante, né? Então, a gente já está entendendo que o sono do idoso é um desafio, né? E, e uma coisa que eu lembrei, Tatiana, é que no sono, no ciclo do sono, uma coisa que a gente deve ser de conhecimento de muita gente, mas a gente reenfatiza é que o sono tem fases, né? Antes eram Isso, 5, agora são 4, né? são Foi 4, isso. juntados a fase 3 e 4, se eu não me engano. Isso, E é o sono, existe uma porcentagem ideal para cada fase do sono. E a gente faz ciclos, né? Ao longo da noite, entrando na fase um, isso, 2, 3 e REM. 1, 2, isso, 3 e REM. É isso mesmo, Tatiana? isso. Então, sobre o sono REM, né? No idoso, eu vou até pegar aqui uma colinha que eu fiz, tá? E essas duas fases, né? O sono tem o sono que ele é sincronizado e o não sincronizado. O não sincronizado é o sono REM, que a gente fica mexendo os olhos, que a gente sonha. Então, assim, o sono, ele tem vários ciclos. A gente tem tanto o sono não REM e o sono REM. Isso ocorre várias vezes durante o sono, né? Então, por isso que às vezes a gente fala que sonhou várias vezes coisas diferentes, né? Porque são vários momentos do sono. E E é no no sono REM idoso, que a gente sonha, né, Tatiana? sim, É no sono REM que a gente sonha e é quando a gente fixa as memórias, né? É isso, no sono REM, né? isso. Então, assim, no idoso, a tendência dele é ficar mais alerta do que o status dele quando está dormindo é diferente do jovem. Então, ele fica mais alerta. Então, qualquer coisinha ele pode acordar. Por isso que a Entendi. qualidade do sono é difícil para o idoso. Entendi. E Tati, uma das frases que a gente colocou aí nas chamadas da semana e que a gente vai continuar a publicar algumas coisas sobre o sono na semana é de que tem gente que acorda várias vezes de noite e dorme muito de dia, né? Sim. Então, o que você tem a me dizer sobre isso? Ele começa a trocar, né, o ciclo sono-vigília dele. Ele procura dormir de dia e ficar mais agitado de noite. Então a gente tem que, vendo as medidas não comportamentais, medidas não farmacológicas, usar as medidas comportamentais mesmo, tentar voltar a ter o ciclo normal. Então, tentar ficar mais claro durante o dia, estimular ele durante o dia, de noite deixar mais escuro, menos barulho,
A iluminação também, não ficar mexendo no telefone celular ou ver uma TV ou nada que deixe ele mais estimulado, né? Então, não fazer exercício também muito próximo do horário do sono. Aí, em relação a outro item que a gente combinou de conversar, que são as coisas que podem estimular ele, né? Então, a gente orienta também não tomar café ou chá preto, que pode deixar, ou comer chocolate, alguma coisa que pode deixar ele mais alerta durante a noite. Olha só, então você já está dando as dicas, né, Tati? Eu tô Que juntando mais ou maravilha! menos. Que bom, as pessoas estão aqui para isso, eu imagino, né? E sem dúvida, Tati, eu acho que você está falando é super importante, porque muito dos problemas de sono que a gente enfrenta, eu digo a gente porque eu duvido que isso seja uma exclusividade dos idosos, né? Isso com certeza é um assunto universal. A gente enfrenta isso também, a pandemia foi uma prova disso, né? Quem Sim, que não mudou os horários para dormir e acordar durante essa pandemia, hein? Me conta, quem não mudou, eu vou dar uns exatamente. parabéns, porque olha. Então tá, Tato, você pode enfatizar de novo, então vamos pegar isso bem direitinho sobre quais são as dicas, então, de estilo de vida que interferem para uma boa qualidade de sono. Primeira coisa, Tatiana, rotina é importante? Rotina é importante. Uma das dúvidas que a doutora Thais perguntou nessa pandemia, que eu até comentei com vocês, foi assim, que a avó dela estava tendo muita agitação de noite, não estava dormindo, estava insônia, porque ela foi tirada do ambiente dela, da casa dela, para morar com os outros filhos. Aí a gente, ao invés de dar uma medicação ou fazer alguma outra coisa, a gente resolveu levar ela para o ambiente que ela já conhece e cada filho revezar dormindo, né, durante a semana. E deu certo, então ela não precisou tomar remédio e o sono dela voltou ao normal. Olha Então, que a ótimo, rotina é muito Tatiana, que importante, bacana. sim. Nem precisou de remédio, né? Não, Só colocar uma rotina. Mesmo isso, horário, mesmo que os filhos tenham se revezado, assim, tenham sido sim, pessoas, o fato de respeitar uma rotina de horário fez com que evitasse remédio, então, para essa exatamente. paciente. Olha que interessante, é um resultado incrível. Mesmo porque remédios para sono, todos têm efeitos colaterais Sim. bastante significativos. Então, no universo da geriatria, a gente evita sempre que possível os medicamentos, né? E nesse sentido, Tatiana, a rotina é de segunda a sexta ou é de Não, segunda a segunda? Me conta. é de segunda a segunda a rotina. É, de preferência, a gente não deve interferir nos fins de semana, porque pode alterar e o idoso ficar agitado mesmo. E não é uma Uhum. coisa boa para a qualidade de vida dele, né? Tá. Então, a gente tem que E- respeitar os fins de semana como se fosse dia normal para ele também. Durante tá. o dia, ele pode ser estimulado de todas as formas possíveis, né? Uhum. É, não tem problema. Agora, de noite, a gente precisa respeitar muito os horários de Tá. sono dele. Tá bom. E o Ma- ambiente onde ele vai dormir também, porque ele já está acostumado, né? tá. Aí tem um outro motivo que o idoso acorda de noite, é para ir ao banheiro, né? Tanto o homem por algum problema de próstata, ou a mulher também, porque às vezes toma muito líquido. Então a gente também orienta a não tomar tanto líquido próximo ao horário do sono, né? Então, e se ele está no ambiente que ele reconhece, quando ele vai ao banheiro também não tem risco de queda, ele já reconhece o caminho e é menos mal pro idoso. Olha que ótimo. Então, rotina de horário e de local. Tem alguma rotina em relação também a alguns rituais de sono, Tatiana? Sim, então, a gente procura orientar que a cama seja bem confortável, a fechar as cortinas, embora eu acho isso que a gente precisa tomar cuidado por causa que o idoso acorda de noite, então o corredor deixar aceso, ou iluminado, ou o banheiro deixar aceso, mas o quarto em si, onde ele fica, deixar mais escuro para ele ter essa noção, porque o nosso organismo funciona que como o sono que a gente precisa de escuridão, né? Aí entra
no metabolismo da melatonina, né? Que é uma das medicações que as pessoas perguntaram se pode ser usada para idoso para ajudar o sono, né? Então, Ah, que assim, ótimo. o melhor seria que ele produzisse, então seria deixar mais escuro. Mas se ele não produzir, às vezes numa dose baixa, que a gente recomenda, e testar, né? Se ele não aceita, também não fica insistindo. Tá. Para quem não conhece a melatonina, difícil, né? Não conhecer a melatonina, todo mundo sabe acho que, o que que é, mas vamos lembrar. Melatonina é um hormônio nosso produzido em todos vocês que estão aqui, em todas nós aqui, que é responsável pela indução do sono. Então, a doutora Tatiana nos lembrou uma coisa muito importante, que perdão, o escuro estimula essa produção, né? E quando o sono não vai bem por alguma razão, a gente pode suplementar a melatonina. No Brasil, não na forma comercial em comprimidos, não tem essa liberação, mas extremamente a gente pode pedir manipulações, né? Então, Isso, uma medicação que às vezes é muito usada em jet lag também, né? Então, tem gente que viajou, isso. já sabe da melatonina, né? Tá, então, o escuro, né, Tatiana? Então, o escuro, esses ficam de entender que dia é claro, noite é Noite escuro, é escura. muito importante É para muito induzir um sono. importante. Isso. Tá, Até nos pacientes internados, a gente procura orientar, não deixar janelas fechadas durante o dia para evitar agitação noturna, porque durante a noite, às vezes, a gente, como médico assistente, não vai estar lá para ajudar. tá. Então, a gente procura organizar isso durante o dia para de noite o paciente dormir melhor. E voltando um pouco para os rituais de sono, Tatiana, Bruno, um beijo para você, para os seus pais. Obrigada por perguntar dos chás. O Bruno está Chás são perguntando do bons. chás. O que você acha do chás, Chás Tatiana? são muito bons. Aí eu tinha visto também que tem gente que tem o costume de tomar leite morninho com maçã, que deixa também a pessoa mais tranquila. Pode ser feito sim uma bebida para acalmar, A né? gente tem muitos fitoquímicos interessantes na natureza, né? E os Sim, chás calmantes são realmente bem-vindos, né, Tatiana? sim, Porque eles de fato têm substâncias fitoquímicas calmantes. Fica sim, só uma dica para quem tem esse hábito, que é se tem a bexiga meio pequena ou se tem o hábito de sim. acordar muito à noite, às vezes vai gerar necessidade de levantar o banheiro. Então tem que pesar quem é essa pessoa. Uma pessoa que não tem esse problema, manda bala no chá. Se tem esse Exatamente. problema, talvez essas questões de estilo de vida, diminuir a luminosidade, diminuir os estímulos de atividade física, de estresse, não tratar de assuntos estressantes à noite, essa é Sim, uma dica exatamente. interessante também, né? Chegar de É, manhã, ô pai, ô mãe, essa conta venceu, o que você não é, pagou, não vai exato. fazer isso à noite para o seu pai e sua mãe que já tem uma tendência à insônia. É. Então, Guarda isso e é, deixa para amanhã, né? é. Então, a Tá, pandemia trouxe vários problemas de sono, né? Por causa dessas incomodações que o pessoal leva para a cama, né? Então, você deita e você não consegue descansar, você fica pensando, 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 e isso piora também. Aí também no jovem, né? Não só no idoso, mas no idoso piora mais porque ele já tem essa dificuldade com o envelhecimento normal. tá. E dentro ainda dos rituais do sono, o que você acha de barulho, Tatiana? Então, deixar o ambiente mais silencioso possível. Tem gente que gosta de até deixar uma musiquinha bem calma, bem tranquila, para poder pegar no sono, mas sempre coisas mais tranquilas, mais nada que vá agitar muito o idoso. Então, o ambiente em silêncio é o melhor para ele. Tá. E quando a pessoa não consegue controlar o som, tipo o vizinho barulhento, eu vi a Sally que tá aqui, o pai dela passou por uns problemas com vizinhos barulhentos, né, Sally? E já, a gente vai te responder a pergunta, tá? Que você fez, que é muito boa. A gente já fala sobre o tempo de sono. E me fala o que você acha de quando a gente não controla os barulhos externos, a gente não tem como controlar o vizinho, dá para dar uma ligada pro Sim, porteiro ou pro vizinho, ou é uma rua movimentada, a gente tem como solucionar isso, Tati? a gente tenta amigavelmente pedir para baixar o som,
mas às vezes eles até colocam Um um tampãozinho. protetorzinho de ouvido. Só tem que cuidar para não colocar muito fundo, que senão vai gerar outro problema, né? Mas pode ser Tá, colocado sim um aparelhinho, assim, uma borrachinha para aliviar o barulho. Mas tá, é o tá bem ambiente mais grande. confortável possível. Tá joia. E na linha do tampão de ouvido, que é uma solução então possível, né? Tem que ficar Sim. atento se não gera dor, se não gera Isso. alteração auditiva, se tá confortável mesmo. Ah, Nessa linha. Oi? tem que tirar o aparelho auditivo. Aqueles que usam prótese auditiva não vão, por favor, Claro. colocar o tampão em cima da prótese, né? Mesmo porque o aparelho, os aparelhos auditivos são uma É, fortuna, né? uma Quebrar fortuna. aquilo é um prejuízo danado, né? Tá, e Exatamente. nessa linha, você acha válido usar aquelas, como é que chama aquelas tampões de olho também para Acredito, luminosidade? sim, sim, porque muitas vezes as cortinas não conseguem ser totalmente vedadas. Então, o tampão de olho ajuda. Só que eu preciso que também não seja uma coisa que vai machucar, deixar ele desconfortável, porque gerando desconforto ele não vai conseguir dormir, né? Então, de todas as outras orientações de higiene do sono também que estava no tratado de geriatria, né? Que eu estou baseando mais ou menos o que a gente está conversando. Uhum. O lençol, o travesseiro tem que estar confortável, que não esteja machucando. Tem que estar com o pé quentinho, isso eu vi que se não tiver com o pé quente, eles não conseguem dormir. E idoso geralmente tem a extremidade mais fria, né? Então, aquecer, pode ser feita uma massagem, alguma coisa para deixar ele mais confortável, para ele conseguir pegar no sono. Ah, O que ambiente ótimo. ficar mais amigável, né? Eu Uhum. acho que isso faz com que até a gente tem sono, né? Tá. Olha que bacana. Então, das rotinas de sono, então, levar em consideração diminuir luminosidade, diminuir estímulo auditivo, evitar situações estressantes. E que atividades mais calmas a gente pode fazer durante a noite? Você tem alguma sugestão? O que que você acha de leituras? O que que você Então, acha de eu tinha meditação? lido, então, meditação é uma coisa muito boa, leitura também, só que tinha artigos que dizia assim, para você tentar fazer esses ambientes, essas atividades fora da cama, porque para você associar a cama como ambiente de dormir. Ah, então eu deito na cama, é dormir. Se eu associar isso com a leitura, aí eu já vou ficar confuso, daí vai estragar com a rotina. Então, se você puder fazer uma leitura numa poltrona e depois, deu um horário, minha rotina, deito na cama, o meu organismo vai associar aquilo como dormir. Então, E acho que tentar na não levar poltrona a gente cansa mais o corpo também, né? também. De repente a gente dá uma exaurida a mais, né? É, Legal, tá bom. aí E, outra coisa que eu tava lendo também era que, assim, é, com a tecnologia, meu avô, vários idosos usam tablet, usam celulares, então evitar deixar esses aparelhos próximo à cama. Por quê? Porque tem ruído, porque tem a luz azul que pode interferir no sono. Então, deixar eles em outro ambiente, deixar na sala. Depois você vê as mensagens, para evitar que piore o sono ou que faça você despertar no sono. a gente que é médica tem que deixar meio na cabeceira, né? Para as É, emergências. Mas se é. você não tem ninguém que vai te ligar de emergência, acho justo deixar longe, né? Eu acho justo que ele fique longe. Tá, acho bom. Uma dica, talvez, que muitos conheçam também, é que a luz azul realmente é um estimulante, né? E o que a gente pode, alguns celulares têm como recurso é o modo noturno que troca a luz branca por uma luz amarela, que é menos estimulante, é mais calmante. Então você pode programar isso no seu, ver se tem isso no seu celular e programar dessa maneira. Tati, a gente falou de rotina todos os dias para ir para a cama, mas tem que ter rotina para acordar? Então,
Eu não li muito sobre rotina para acordar. Tá. Mas geralmente eles. Aí, se eu conseguir falar sobre a rotina para acordar, seria a manutenção do sono, que foi uma das perguntas que eles perguntaram. Não, o horário do sono geralmente é de 7 a 8 horas no idoso. Não importa se ele é jovem ou idoso, não. O horário do sono é o mesmo. O que muda é a permanência dele na cama, né? Então ele deita mais cedo porque ele demora para pegar no sono e às vezes fica mais tempo na cama até acordar, e essas coisas. Mas o horário é o mesmo, a média é de 7 a 8 horas. Ótimo. Então, meio que se for dormir no mesmo horário, é bom acordar no mesmo horário, né, Tatiana? É melhor acordar no mesmo horário. Tá. Não vai. E existe compensação de sono, Tatiana? Se, por exemplo, vamos supor, o idoso não conseguiu dormir de jeito nenhum, é, passou da meia-noite, então tá, então deixa dormir até mais tarde. Existe esse tipo de mecanismo de compensação no nosso O organismo, Tatiana? nosso organismo tenta compensar. O que a gente tem que tentar evitar é que ele compense isso numa sonolência diurna excessiva, né? Então, evitar esse cochilo mais do que 30, 45 minutos, porque senão realmente vai ocorrer a troca do ciclo. Então, vai ser uma noite que ele dormiu mal, ele dormiu durante o dia, volta a dormir mal de noite e não consegue voltar. Então, quanto mais cedo você voltar para a rotina dele, melhor, né? Não, é melhor evitar essa compensação Ótimo, então dormir de dia não compensa o que à dormiu mal à noite. noite. Espera então chegar de novo o horário da noite, a Da gente noite fazer um para. ciclo que Exatamente. compense dormir no horário e dormir um sono adequado. Exatamente. Ótimo, maravilha. E Tatiana, a gente combinou também, a gente falou muito então de hábitos, né? Então fica a dica a gente ter hábitos rotineiros Sim. para dormir, para acordar, para deixar o ambiente e os assuntos adequados para o Durante o horário. dia. E Isso. eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre doença, né? Porque tem algumas Certo. doenças que interferem no sono. Então me conta que doenças são essas? São várias doenças. E tem várias doenças que a gente nem imaginava que podia interferir no sono e elas interferem. Então, assim, em geral, as principais, né? Depressão, ansiedade interferem. A demência vai interferir no sono. O Parkinson vai interferir no sono. Cardiopatias também podem interferir no sono. Não respirar direito, então DPOC vai interferir no sono, asma pode interferir no sono, sim, também. Aí vai entrar em outra parte, né? Doenças reumáticas, a hipertensão, a endócrina tem a diabetes, que também pode interferir no sono. Aí da diabetes, a gente pode também citar a síndrome metabólica, a apneia do sono, que faz o idoso não ter uma qualidade boa, né? Que mais? A dor crônica, que foi falado na semana passada, faz com que o idoso não tenha uma boa noite de sono. E às vezes o idoso está tão acostumado com aquela dor que ele nem se queixa. Então é uma queixa muito comum e que interfere no sono. Coceira interfere muito no sono. E o idoso se coça. Pela própria pele estar tá mais ressecada pela idade, né? Ou por alguma dermatite, ele se coça de noite, ele se coça dormindo, ele se coça acordado e faz com que ele acorde. Então, coceira também. E refluxo também causa insônia. Tá. Olha quantas doenças Muitas interferem, doenças. né? E aí você falando aqui, como médica, já foi me acendendo assim, o porquê, né? Por que que cada doença A causa. causa o problema de sono? Então, eu queria repassar um pouco os doenças, pensando em como cada doença mexe, só para a gente entender, não sei se é exatamente o que que é, mas a gente fala rapidinho. Por exemplo, quando a gente está falando, que você começou falando de depressão, ansiedade, demência, como é que isso interfere? Aí a depressão, a ansiedade, a pessoa não para de pensar nos problemas. Aí a pandemia piorou
muito, né? O fato de ter ficado em casa, ter surgido mais problemas, atritos, problemas no trabalho, familiares. Então, a convivência também fez com que acontecesse isso. Então, vai para a cama, continua pensando, Preocupado, pensando preocupado um e milhão. fica angustiado. Então, várias pessoas tiveram piora do sono. Eu posso dizer que eu piorei meu sono na pandemia por ficar com ansiedade, por preocupada com o Covid no começo de março. Então, mas já voltou ao normal. Então, a gente consegue, com esses mecanismos não farmacológicos, voltar ao normal do sono. Talvez para isso, assim, acho que algumas das dicas que a gente teve na live da semana passada, que é para dor, mas na verdade muito da humanidade, valem a pena, né? Como, Sim, sim, muito importante. como um pouco de massagem, um toque humano, um Isso, acolhimento das angústias, isso. nesse horário de dormir, em que a pessoa com depressão, ansiedade está muito acelerada, pode ajudar, né? E para Isso. quem consegue fazer uma prática de meditação, ou então É quem muito tem bom. práticas religiosas, como orar, rezar, que seja, acho que podem ser bons momentos que abaixam esse processo acelerado de preocupação, né, Tatiana? Sim, são muito Tá. importantes. E o Meditação, Alzheimer, hein? então. Desculpa, te cortei, né? Você ia falar alguma Não, coisa. não, Não? não tem problema. Tá. O E o Alzheimer, Alzheimer, hein? Que tem bastante então, gente aqui nos tem assistindo muito que tem idoso que idoso com tem Alzheimer em casa. Como é que é o Alzheimer? Olha, o sono é um desafio o dentro do síndrome do sono. Alzheimer, né? Então, além da alteração do sono, ele tem um pouco de agitação, né? O fato também dele começar a esquecer as coisas, né? A alteração da memória dele, ele, ele fica mais confuso. Então, a rotina que a gente já tinha enfatizado é muito importante para o paciente com demência. Ele reconhecer, pelo menos, o ambiente que ele está, ele fica mais tranquilo. Eu procuro evitar as medicações porque acho que pode às vezes também ser sedantes, né? Durante o horário da manhã, às vezes, se ele não está acostumado. Eu tenho medo de quedas no idoso, né? Então, prefiro as medidas não farmacológicas. Tá. Desculpa. E funciona na maioria das vezes, né? Graças a Deus. Mas a gente tem que enfatizar que, Sim, depende do caso, a gente precisa de remédio mesmo, né? Para ajudar a precisa. dormir. Isso. E quando é necessário paciência, principalmente no contexto de doenças neurodegenerativas, que existe uma alteração neurológica também. Não é só Isso. uma questão de hábitos ou de rotinas, é uma alteração Isso. metabólica do sistema nervoso central mesmo. Então, acho que a gente leva muito em consideração. Passando rapidinho nas outras doenças, acho que tem algumas que a gente tem pista de que doenças cardíacas e respiratórias podem gerar dificuldade de sono exatamente por falta de ar ou Por por falta de ar. dificuldades respiratórias, coisas assim, né? Isso, Tá. exatamente. E acho que é bem importante, então, que se essas doenças, uma pista que nós médicas podemos te dar é que se a pessoa é portadora dessas doenças e tem um sono que chega a interferir, tem uma falta de ar que chega a interferir no sono, ela definitivamente merece uma atenção redobrada e um esforço Exatamente. redobrado para o controle da doença. Porque dentro do objetivo de qualidade de vida que a gente tem como médicos, definitivamente não se inclui a gente tolerar que a pessoa tenha falta de ar Exatamente. deitado para dormir, né? É, Então, se você está passando por isso com algum familiar, procure seu médico para que isso seja revisto, porque a gente tem várias estratégias para que isso não aconteça. é, É um motivo de perda de sono bastante grave, na verdade, né? é. E, Aí e a as dores, né? polissonografia ajuda, né? A gente estava Uhum. vendo que a apneia do sono é uma coisa muito, às vezes, mal diagnosticada e que ajuda muito, às vezes, ser diagnosticada e melhora muito a qualidade de vida da pessoa. Ai, que bom que você está falando de apneia do sono, Tatiana. Eu adoro esse assunto. Eu Eu sei. amo. Porque a gente tem a apneia torta e a direito nos nossos consultórios. E assim,
A gente pega pessoas que têm apneia há décadas A vida e não, inteira, às vezes, e não é desde jovem, né? diagnosticado, né? É, E na verdade a gente até agora praticamente falou de quem tem falta de sono, né, Tatiana? Mas a gente isso. falando de apneia, a gente está falando de que tem excesso de Excesso de sono. sono. Então, para quem ronca, aí fica a dica. O roncador que fica lá roncando e deixando todo mundo insone, mas ele tá lá, É. parece que tá dormindo Mas ele bonitão, não né? tá dormindo. Não tá dormindo bem, porque o ronco interfere dele aprofundar o sono Isso. no estágio de sonho, de tudo mais. E aí ele é famoso por cochilar, sabe aquela cochiladinha na TV? Sentou, cochilou, né? Então o paciente com apneia, ele é Exatamente. famoso por isso na família. Então, ele é um paciente que merece passar em consulta para ser resolvido. Você deve ter também, Tati, mas eu tenho vários pacientes que estão, ó, dando glória porque trataram CPAP. essa condição, que a vida CPAP é melhorou. muito importante, já foi O dito aqui CPAP, pela exatamente. Vânia ali, o CPAP é muito bom, ele melhora a qualidade de vida. O sono do paciente vira reparador, né, que a gente diz, né? Ele é muito Uhum. importante. Então, a Tá, apneia do sono é muito importante também tá. tratar. Que A bom, outra então, que a coisa gente... que eu Oi, esqueci de fala. contar, Ah, a síndrome das pernas inquietas também. opa, Tinha esquecido da conta síndrome disso das pernas aí? inquietas, que também é bom tratar. Tá. E como é que esse negócio aí? Conta pra gente o que é essa síndrome. Geralmente o paciente, é as pernas, né? Começam eu vou colar, posso? Pode, claro. Tá, Cadê enquanto aqui? ela tá pegando a Não, cola lá, já tô ah, aqui, já tô já aqui. achou? Já Tá, então pronto. Você achei já achou? aqui. Vambora. Ela, ela é mais frequente realmente na população acima de 65 anos, né? Geralmente são as pernas, em casos mais graves são os braços que são mais afetados. É, é, que mais? É, a gente usa. Espera aí, os sintomas se iniciam no repouso, exatamente isso. E quando está movimentando, o movimento a pessoa para. E a gente pode usar. Estou me confundindo toda, você me ajuda, doutora Sumi. Ajuda, ajudo. Aí a gente pode usar pramipexol, né? Que é um dopaminérgico, né? Uhum. E às vezes a levodopa é uma gabapentina também. Tá. Mas. E ele é comum em mulheres, eu não sabia disso. Ele é mais comum em mulheres, né? Olha só. Que pena. Eu tenho uma paciente bonitinha, não sei se ela tá na live, que tem síndrome das pernas inquietas. É uma doença muito biológica, e ela é exatamente o que a Tatiana falou. Ela quer ficar, a pessoa quer ficar mexendo as pernas à noite. E isso interfere no sono. Então, é uma pessoa que se mexe muito durante a noite, às vezes até durante o dia, dependendo da gravidade, né? Então, é outro tipo de pessoa que dorme mal à noite e de Dorme dia mal. tá lá cochilando porque tem um sono ruim à noite. Eu posso fazer uma confissão aqui, Tati? Pode. Eu não sei porque o Instagram parou aqui de rolar as perguntas e as pessoas fizeram um monte de pergunta que a gente vai ter que responder, tá? Agora, eu Tá. não tinha visto, tá bom? Tá bom, vamos Mas lá. olha só. E a Ju confessando que não dorme sem meias, né? Que você falou do É pé o pezinho quentinho, né? quente, né, que a Tá. gente contou. Ó, Vamos lá. então, Tati, a gente tá falando das pessoas, a gente falou então sobre como dormir pouco, pelo amor de Deus. Que a causa Como do que as pessoas, que insônia. causas que levam as pessoas a dormir pouco, né? E a gente fala um pouco das doenças, a gente está entrando num território de gente que dorme demais de dia, que Muito. não é normal, tá? E a Olimeri fez uma pergunta sensacional. Medicamentos para tiroide, Ah, colesterol, remédio, altera sono? altera o sono. Eu fiz uma lista aqui de remédios que podem alterar sono e que a gente nem pensava que alterava o sono. Beta-bloqueadores alteram o sono, que são remédios cardíacos, né? Corticoides também alteram o sono. Então, o paciente já tem DPOC, né? Uma doença pulmonar, às vezes toma corticoide também vai alterar o sono. Descongestionantes nasais, então podem alterar o sono. São coisas que a gente acha que são insignificantes ou que não vão trazer tanto malefício, mas pode alterar o sono.
Cimetidina e ranitidina para o estômago também podem alterar o sono. Antiarrítmicos, mais uma vez, cardiopatias, né, interferindo no sono. Hormônios tiroidianos, sim, interferem no sono. Por isso que a maioria deles, a maioria não, a orientação, né, que a gente faz é dar a levotiroxina em jejum pela manhã, para realmente fazer o efeito que a gente quer na paciente que tem hipotiroidismo, né? Então a gente evita que dê de noite, né, no paciente. Antihistamínicos e Que são para antiparkinsonianos. alergia, né? Isso. Tá. Então, Tatiana, nessa lista tem remédio que, pelo que eu percebo, que tira o sono e tem remédio que aumenta o sono. Aumenta o sono. Né? A Oliméria está preocupada com os remédios que tiram o sono, né? Aí, Oliméria, assim, dos remédios de colesterol, eles não são famosos por tirar o sono, nem causar, tá? O da tiroide, a doutora Tatiana acabou de falar, melhor tomar de dia. Mas, de maneira geral, então, não é nem... Vocês não tem nenhuma obrigação de saber qual aumenta o sono e qual diminui o sono. Uma conversa com o teu médico vai ter com você. E se você tem dúvida, não foi tratado esse assunto, fale com ele. Tô com dúvida. Tem algum que vai me dar sono? Tem algum que não vai me dar sono? Então, é super importante quem toma remédios saber quais são os que potencialmente causam essa alteração de sono, tá? Eu acho que ela perguntou do remédio, desculpa, do colesterol, porque nós orientamos tomar de noite, né, o remédio do colesterol. Então ela deve estar com medo de isso é por causa disso. Então, bem lembrado. Então pode ser outra causa de falta de sono, tá, Oliméria? Então, se você está pensando. A Andrea perguntou aqui o seguinte: quais medidas não farmacológicas para quem tem demência para dormir melhor? Acho que foi exatamente o que a gente comentou no começo da live, né, Andrea, sobre rotinas, luminosidade, barulho, evitar coisas estimulantes e tudo mais. Falando em coisas estimulantes, vamos falar de comida? Vamos. Chocolate, não pode comer de noite. Café, vamos falar de café. Café também não pode tomar de noite. Álcool também não pode, né? Bebidas alcoólicas, né? Aí, não comida, né? Eu vou falar, o tabaco também não é bom fumar muito de noite porque vai ficar acordado, né? Mas café... Aí tem sempre uma tia que fala, que eu tenho a minha tia, que toma café todos os dias, todas as horas, e fala que não interfere mais no sono, né? Mas geralmente a gente orienta não tomar café muito próximo ao horário do sono, né? Eu acho que tem gente que se acostumou, na verdade, né? Tem gente que não tem o hábito. Eu sou um exemplo, tem várias pessoas como eu tomo muito pouco café, mas se eu tomo, a cafeína vai me estimular e eu tenho problemas com sono, né? E tem gente que se acostumou com isso, né? Que outros alimentos são estimulantes? E tem alimentos que ajudam a dormir? A gente falou do chás, né? Que o Bruno tinha perguntado, mas tem comida que estimula sono? Eu acho que sim, uma lasanha gigantesca, uma feijoada gigantesca. Então, aí o problema é que você vai ter um sono muito ruim, né? Pode dar o refluxo. Então, pronto, olha que tragédia. Então, comidas leves, né? Geralmente a gente orienta de noite, porque a má digestão também vai fazer ele acordar, né? Então, também a gente não quer isso. Então, não comer muito antes de dormir, né? Não comer muito. Próximo do horário de sono não é bom para ninguém, né? Nem para jovem, nem para idoso. Nem para ninguém. Comer muito, aliás, um parênteses, né, Tatiana? É uma das coisas mais envelhecedoras que existem, né? Então, exatamente. Dentro da ciência que pesquisa a longevidade, a restrição calórica, isso é, comer menos, é uma das coisas mais comprovadas como aumento de longevidade em laboratório, em espécies de pesquisa, tanto em mamíferos, mas não tanto, isso é difícil de replicar em humanos, mas é uma das eu posso dizer que é muito difícil, né? Agora, ainda mais agora, que a gente, às vezes, o único prazer que a gente tem é cozinhar em casa e comer uma comida gostosa. Então, único não, tem Netflix, né, Tatinha? Mas comer uma quantidade menor é mais saudável. É um desafio, é verdade. É um desafio. É porque também é uma questão até
da atualidade econômica, a Sim, facilidade que a gente tem de acesso à comida e a quantidade de calorias que a gente encontra num alimento é uma coisa estratosférica, né? Então é exatamente. impressionante. Tá, então de comidas, nada de comer demais, apesar de Não, induzir o sono, né? sim, Então tá. Então chás, cafés, não, chocolate não, estimulam a gente a não dormir, né? isso. E alimentos que estimulem a gente a dormir. Fora os Um chás que a chá- gente já comentou. um chazinho, tem gente que gosta então do leite morno, tem gente que gosta também de suquinho de maracujá, que deixa mais, né, Uhum. deixa mais com sono, né? Ah. Mas E essas Tati, coisinhas, né? tô lembrando dos alimentos com triptofano, né? Que é Isso, uma coisa exatamente. É que eu não interessante. consegui enxergar aqui na minha lista, tava bem baixinho aqui. Tá, o triptofano até tá famoso como suplemento isolado por ele ser um precursor dos neurotransmissores de várias coisas, do bem-estar e do sono. Então ele tem sido usado por alguns, né? E o Mas assim, metabolicamente não faz muito sentido tomar um triptofano logo antes de dormir, porque ele tem que ser metabolizado e Isso. transformado em substâncias metabólicas do sono. Mas ele é um aminoácido, é bastante interessante e pode ser interessante para melhorar o sono das pessoas, né? Então, Ele é um aminoácido. eles citaram, né, no artigo o leite com maçã, que é o triptofano, né? Mais fácil da gente conseguir. Tá, maravilha. Tem uma pergunta ótima do Edson Facinato, Uhum. que, que, é, que cuida da Mafaldinha, coisa linda, Mafaldinha, que ele contou que ela dorme a noite inteira, mas que depois de almoçar vai 1 hora, se não vai mais, para dar uma cochilada. Isso tá certo? Isso é normal, Tati? Então, se é o basal dela, aí eu também não vou interferir. A gente precisa saber individualizar cada paciente, né? Se ele já tem essa rotina de dormir desde depois do almoço, desde antes, né? Eu não vou mudar a rotina dele, né? Já é uma rotina, mas a gente procura estabelecer um horário. Também não é muito longo, porque senão vai alterar a qualidade do sono noturno. Mas eu Tá, não vou proibir ninguém de dormir depois do almoço, que eu tá, acho que é justo para ela, tá. né? Eu acho que são pistas interessantes que a gente tem que pescar ao longo da consulta, né? Isso é uma responsabilidade nossa como profissionais de saúde, pescar esses sonos. Que sono é esse? É um sono excessivo? Isso. É um sono não excessivo? Tem pacientes. Essa semana mesmo teve um paciente queridíssimo em consulta que é um furacão. O homem é sensacional, mas ele estava dormindo, a cama estava chamando ele depois do café da manhã. Ele almoçava e o sofá estava chamando depois do almoço, que não combina com ele, Não né? Então a combina. gente tem que Entendi. também olhar mudanças de padrão. Então isso gerou uma investigação no Isso. caso desse paciente, que são pistas importantes. Tem gente que é talentoso para dormir, né? Eu acho que é um e não É, necessariamente é um problema, mas eu acho que se está preocupando, converse com o seu médico para ver se é um sono excessivo. Sono excessivo tem causa e tem tratamento, como a gente tinha falado, exatamente. das pernas inquietas e da apneia, né? Tudo que foge do padrão do idoso, que não era a rotina durante uma semana, 15 dias, a gente precisa Uhum. investigar, né? Então, o sono Tá. excessivo e a insônia e a agitação, a gente precisa investigar se não é alguma dessas doenças que a gente citou, porque Uhum. precisa tratar logo, Tá. né? Para Uhum. que isso não vire um problema maior e não piore a qualidade dele. Uhum. Tá. A Sally está perguntando aí, idade influencia na quantidade de horas de sono necessário? Acho que você tinha respondido, né, que a quantidade de horas é igual, Isso, na é verdade, igual. para se sentir bem. E porque dizem que idosos dormem menos, isso é um fato, né? Tati, na verdade, acho que meus conhecimentos de faculdade estão antigos, então você deve estar mais atualizada que eu. Mas, de fato, a gente conhecia a informação de que a quantidade de horas, de fato, diminui um pouco nos idosos. Tá?
E é um fenômeno que a gente conhece em alguns idosos mesmo. A gente tem que prestar atenção também no seguinte, Sally e outras pessoas, para ver se o idoso não está indo cedo demais para a cama. A gente, como adulto produtivo, chegar na cama às 10, à meia-noite, atolado de coisa que foi durante o dia, é normal, né? Porque a gente passou o dia atolado de coisa. Vem a aposentadoria, não tem que cuidar de filho, a vida tá ganha ou não, enfim. Mas aí a pessoa passa a não ter tanto o que fazer e chega na cama mais cedo, né? Exatamente. E às vezes vai para a cama às 7, às 9 tá dormindo e às 3 da manhã tá acordado. Acorda. Então, se você for contar das 9 às 3 da manhã, são 6 horas de sono. Não é uma quantidade ruim, depende da pessoa. Isso. Inclusive, eu acho que é uma reflexão bem interessante, né, Tati, a gente parar para pensar aqui, que assim como qualquer outra característica biológica nossa, o autoconhecimento é muito importante. Sim. Tá? Então, se você percebe, a gente falou isso na live sobre a dor, a gente falou um pouco sobre isso na comunicação, mas isso volta sempre. Se conheça, conheça teu metabolismo, teu organismo. Exatamente. E perceba se você é uma pessoa que com 6 horas de sono fica péssimo ou fica bem. Essa regra de que 8 horas de sono é universal é mentira. Não. Nada em biologia é 100% para as pessoas. Então, existem pessoas que vivem bem com 4 horas de sono. Deve ser uma minoria absurda, né? Quase ninguém vive bem com 4 horas, mas existem poucas pessoas que vivem dessa maneira. Deve existir uma minoria absoluta também, bem rara, que fica bem só com 12 horas de sono. 12 horas de sono, é. Mas a grande maioria transita ali em torno de 8. Mas é bem importante a gente levar em consideração se você fica bem com 6, com 7, com 8, com 9. E se conheça. Se testar os horários para ver como você fica bem é muito importante. E então tem que levar em consideração exatamente isso, né, Sally? O bem-estar. Se o sono está te trazendo o bem-estar necessário, né, Tatiana? Porque se a quantidade de sono não está te gerando bem-estar, é a quantidade, é o horário que você faz, são os despertares. Tente captar o que te interfere para te gerar o bem-estar do dia, né? Exatamente. E Tati, estamos caminhando para os últimos 5 minutos da live. Meu Deus! Você acredita? O que mais que tem de pergunta? Eu acho que as perguntas que as pessoas tinham me mandado eram sobre insônia, essas coisas que a gente já conversou, né? Mais higiene do sono. Que mais que a gente pode fazer? Quando tem um paciente que tem muita dificuldade, geralmente eu procuro dar um folheto ou mandar um e-mail exemplificando, porque às vezes a gente não consegue pensar em coisas óbvias, né? Deixar o quarto escuro, diminuir o barulho. Então, às vezes, a orientação que a gente faz, dar um papel, é muito bom para o paciente. O paciente também, o idoso, gosta de ler, gosta de saber, ter domínio sobre o que está acontecendo com ele também. A família orientar é muito bom, né? Então, essa orientação é muito boa quando a gente faz e eles entendem e tem a resposta também que teve sucesso, né? Que ótimo. Tati, eu lembrei de 2 coisinhas. Posso falar? Pode. Tá. Uma coisa que a gente não falou muito foi cheiro. Cheiro pode interferir em sono, né? Então, cheiros ruins, logicamente, vão piorar, mas cheiros habituais, aromas que você está acostumado. Existe até uma linha de aromaterapia para quem acredita que estimula sono, né? Que pode ser interessante. E a outra coisa é falar, posso falar 1 minuto sobre remédios para dormir em segurança? Que a gente não falou, né? Vamos falar. Porque tem vários que tomam remédio para sono, que eu acho importante mencionar rapidamente a questão de segurança. Todos os remédios envolvidos em sono, eles implicam em algum grau de vigilância, porque eles podem trazer sono de dia. Tá? Então, eles induzem o sono à noite, mas de dia eles podem permanecer trazendo algum efeito. A pessoa pode não ficar absolutamente sonolenta, mas ela vai ter algum efeito relativo a isso. Então, nesse sentido, para quem toma remédios de sono, atenção redobrada, discuta com seu médico a real necessidade. Será que não são as
rotinas que a Tatiana deu a dica, às vezes dá para resolver com isso, né? E se não for o caso, tem que continuar alerta para quem dirige, tá? Então, Isso. a chance de acidentes de carro é maior, de fato, para quem toma remédios para dormir. A chance de cair, de ter fraturas é maior. Então, por isso que... Então, acidentes, né? Então, na verdade, por isso nós geriatras, a gente é bastante reticente antes de passar remédio para dormir, né? E nesse universo, a gente tem menos pesquisas entre os fitoterápicos, mas os fitoterápicos eventualmente são mais seguros do que os tarja preta, né? Que dizem por aí, às vezes nem os tarja preta, os outros, né? Então, converse com o seu médico se existe uma opção mais segura para remédio para dormir, né? E tem cada remédio também é orientado para cada tipo de insônia também, né? Então, tem remédios que a gente orienta a dar porque o problema do paciente é começar a dormir. Tem remédios que a gente dá para o paciente porque ele realmente tem uma agitação noturna. Tem remédios que... Então, por isso que sempre é bom ser feito com orientação do médico. E a dose também é individualizada, porque tem pacientes que não precisam de uma dose muito grande, tem pacientes que só com uma dose pequenininha já tem um efeito satisfatório. E não é para sempre os remédios também, né? A gente pode fazer um ajuste, por isso que a equipe de geriatria, a equipe multi, faz um acompanhamento do idoso, do paciente, porque é difícil você falar, você vai tomar um remédio para sempre, isso causa uma angústia no paciente. Então, a gente precisa ajustar o remédio conforme o paciente for precisando ou não for precisando também. Tá ótimo. E Tati, uma última reflexão que eu queria propor aqui, que é o seguinte: ter noites mal dormidas não é um fim do mundo. Na verdade, vai acontecer na vida de todo mundo em algum momento, por qual motivo for, né? Então, se a família passou por um evento trágico, grave ou um grande susto, tudo bem, vai acontecer uma noite mal dormida, e uma ou duas ou três noites mal dormidas que sejam, não implicam em uma grande tragédia, não precisa sair correndo imediatamente atrás de remédio, porque faz parte da vida você ser desafiado, você ter rotinas diferentes, e tá tudo bem. A gente não precisa ser tão exigente conosco mesmos, né? Agora, a gente, por outro lado, eu reflito que também a gente deve fazer o nosso máximo para ter rotinas muito saudáveis que não nos deixem afastados da possibilidade de viver um sono absolutamente delicioso e restaurador e tranquilo, né? Então, eu acho que viver bem, uma rotina boa, em que a gente se sinta confortável, em que a gente se sinta bem, inclusive com o sono, nos traz uma vida melhor, né? Sim, o dia a dia vai ser muito melhor, muito mais feliz. A gente E vai ter lembrei de outra ânimo coisa. de fazer Então, as coisas. não é? A gente vai ficar com a pele melhor, né? Que nem tá a sua, né, Tati? Tá com a pele linda. Tá arrasando. Então, só lembrando que também, além de ficar com a pele linda, a gente tem proteção cardiovascular, pessoas infartam menos, morrem menos, tem menos hipertensão, então dormir bem tem essa implicação. Dormir melhor menos obesidade também. Obesidade, perfeito, Tati. Então, com a obesidade, toda a cadeia que vem atrás da obesidade, que é o grande problema da atualidade, né? E evita também doenças neuropsiquiátricas, então são pessoas menos propensas à ansiedade, à depressão, menos acidentes. Então, você vê como é um assunto importantíssimo, né? Então, acho que era isso que a gente queria falar, né? O Instagram já está dando a contagem regressiva de 1 minutinho, então vamos terminar mandando beijo. Quer dar o spoiler da semana que vem? Semana que vem... pode falar, você é a nossa chefe, eu prefiro que você fale. Tá bom. Semana que vem a gente vai falar sobre... Sabe a véia surda da Praça é Nossa? Tá, mas todo mundo tem algum surdinho em casa. Na minha casa sou eu, a surda. Eu também acho que sou eu em casa. Então tem algum surdinho aí no meio do caminho. Então é pros surdinhos, tá? As dicas para isso. Então a gente vai falar sobre audição na semana que vem.
E então a gente espera vocês por lá. Essa semana, a doutora Tatiana, que está responsável por nos alimentar de informações, vai responder perguntas e a gente está à disposição de vocês, tá bom? Obrigada, foi a primeira vez, espero que na próxima esteja melhor. Foi show, Tati. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada, um beijo. Beijo, Obrigada a todo tchau. mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei sair do